Olá, meu nome é Tiffany Manuela de Souza, sou aluna da Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal de Pelotas e hoje vou apresentar um trabalho da disciplina de Conservação e Preservação de Recursos Naturais, com o tema Paisagens alteradas e as interferências sobre os recursos naturais. Bom, segundo Pires e outros, a paisagem caracteriza-se como uma categoria de análise da geografia e é importante para a compreensão e a valorização das transformações socioespaciais produzidas por diferentes atores, relacionados à economia, às relações culturais e aos aspectos físicos naturais de cada lugar. Bom, assim como foi dito em aula, a paisagem é quem a diverte. O homem procura adequar a natureza às suas necessidades e, com isso, promove transformações drásticas no meio em que vive, sendo que algumas delas podem ser negativas e irrecuperáveis. Bom, os tipos e intensidades do aproveitamento do solo são uma dessas transformações drásticas, as consequências das atividades humanas sobre o sistema natural e a intensidade dos impactos ambientais, o tempo que desperta a necessidade de proteção frente a certas alterações provocadas pelo homem e, além da importância da paisagem, temos a função da paisagem que pode ser compreendida pelas atividades que, de certa maneira, foram ou estão sendo desenvolvidas e que estão materializadas nas formas criadas socialmente. A estrutura de paisagem é composta por 3 tipos distintos de elementos, que são esses: a mancha, a matriz e o corredor. Esses elementos permitem a comparação entre paisagens distintas. Vamos falar primeiro das manchas. Elas variam largamente em termos de tamanho, forma, tipo, heterogeneidade e características de fronteira. Estão por vezes embebidas numa matriz, área circundante que difere em estrutura de espécies e composição. Essas manchas, elas normalmente são plantas ou animais, conjuntos de espécies. Podem não ter vida ou somente micro-organismos, rochas, solo, pavimento e edifícios. Como vemos nas imagens, temos aqui imagens da natureza, sem alteração do homem, e outras 2 imagens com alteração do homem, uma com a criação de edifícios e uma com o solo remexido para o plantio. Bom, a origem das manchas vem de perturbação, vem de manchas remanescentes, vem de manchas de regeneração, de manchas de recurso ambiental, de manchas introduzidas e manchas efêmeras. Como exemplo, eu trouxe o primeiro exemplo de manchas de perturbação, que são deslizamentos temporais, sobrepastoreio, exploração florestal, fogos e queimadas, minas a céu aberto, entre outros. Aqui na imagem nós temos uma mina de céu aberto, como um exemplo de mancha de perturbação. Outro exemplo que eu trouxe das origens das manchas foi um exemplo de manchas efêmeras. Aqui com o abate de árvores. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos das manchas. Aqui, como exemplo do aspecto das manchas, eu trouxe essa imagem do bosque, que é uma das formas convolucionadas, que são eficientes ao ampliar as interações com o meio envolvente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os corredores. O uso de corredores para efeitos de transporte, proteção, recursos e efeitos estéticos estão presentes em quase todas as paisagens e são para isso que eles são criados. Eles podem ser vistos também como margens e fronteiras, a parte exterior de uma mancha onde as condições diferem do interior. Os corredores nada mais são do que a conectividade ou presença de quebras. O centro é tipicamente um habitat único, parcialmente determinado pelo transporte ou movimento que se desenvolve nele. A função dos corredores é o transporte e o movimento de pessoas, bens, veículos, água, sedimentos, nutrientes, animais e outros. Aqui, como exemplos, temos uma imagem de corredores com alteração humana e outros sem alteração humana. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a matriz. A matriz ela deve obedecer aos critérios de área relativa, de conectividade e de controle da dinâmica. Existem 3 mecanismos que desenvolvem margens de vegetação na paisagem, e eu trouxe como exemplo um deles que são as atividades humanas, tais como a arroteia, que nada mais é do que limpar o mato
para semear, como vemos aqui na imagem. E entre os exemplos que dei na apresentação, eles são 4 tipos principais de paisagens, que ao longo das quais as características das manchas, corredores e matriz vão se modificando, que são eles: paisagem natural, paisagens geridas, paisagens cultivadas e paisagens urbanas. Muito obrigada!